Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos no mês da Bíblia, na sua 50ª vez sendo celebrada, comemorada, aprofundada, desde pós-Concílio Vaticano II, a Igreja quis realmente ter esse momento, nesse mês que nós comemoramos, no dia 30, o dia de São Jerônimo, que foi o grande tradutor, pesquisador, escritor sobre a palavra de Deus, que até viveu justamente ali na Palestina para aprender a língua e os costumes locais, para bem traduzir a Bíblia dos originais para o latim na época. É uma oportunidade de nós também vermos como é que nós estamos aprofundando a carta aos Gálatas. Esse ano de Novo Testamento, do mês da Bíblia, e além das leituras de cada dia, das leituras dominicais, nós somos convidados, somos chamados a aprofundar um livro bíblico. Nesse ano, a Carta aos Gálatas e um trecho central da Carta aos Gálatas, que fala um pouquinho daquela hino batismal, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, Gálatas 3, 28d, que é o tema e lema desse mês da Bíblia. Para que além da Lexio Divina, além de nós escutarmos a palavra de Deus cada dia, aos domingos também, nós aprofundemos um livro, conheçamos um pouco sua estrutura, saibamos dos argumentos que aparecem nesse livro, do seu autor, da circunstância, ou seja, uma maneira diferente de ler, de aprofundar a Sagrada Escritura, de maneira um pouco mais acadêmica, um pouco mais científica, e para isso não faltam livros e atualmente nem vídeos para poder aprofundar realmente essa carta aos Gálatas, que é a nossa recomendação, além de escutar, acolher a palavra de Deus a cada dia. Nesse 25º domingo do tempo comum, nós estamos aí nesse ano B, que nós lemos principalmente São Marcos. Tivemos uma temporada lendo o Evangelho de João, capítulo 6, já terminou. Agora continuamos já há um certo tempo lendo São Marcos, né? E Jesus vai ensinando aos seus discípulos. A leitura desse domingo fala isso. Atravessavam a Galileia e Jesus queria que ficasse um pouco mais a sós, pois estava ensinando a seus discípulos. E ele fala da sua paixão, morte e ressurreição. Dizia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. É claro que os discípulos não compreendiam muita coisa em relação a isso, o que significa a ressurreição, o que significava tudo isso que ele dizia, mas guardaram no coração, né? E quando chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês estavam conversando pelo caminho? E eles ficaram calados. Ao menos vendo que estavam discutindo coisas que não devia, porque iam pelo caminho discutindo quem era o maior. Jesus fala de vida, de entrega da vida, de morrer e dar a vida por todos, e ao 3º dia ressuscitar. E os discípulos, como não compreendiam, estavam pensando no poder. Quem é maior dentre nós? Quem vai ser mais importante? Quem vai sentar à direita? Ou seja, ainda não tinham compreendido o significado da vinda de Jesus como o Filho de Deus presente no meio de nós. Ainda estava longe de compreender o que era a morte e a ressurreição de Jesus e estavam simplesmente pensando nos seus privilégios. Isso realmente é muito sério, porque nos mostra justamente como os discípulos eram lentos também para crer e aceitar a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Por isso, se leva tempo, né, para poder acolher e viver a grande mensagem do Senhor. E aí, Jesus se senta e começa a explicar. Sentou-se, chamou os 12 e fala: se alguém quiser o maior, seja o último e que serve a todos. Depois pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças,
é a mim que estará acolhendo, e quem acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Acolher a criança no sentido daquele que é frágil, necessitado, e ao mesmo tempo, né, aquele que quiser ser o mais importante, seja o servidor. Diante da preocupação de poder dos discípulos, Jesus vai mostrar que não é esse caminho de quem manda mais, mas de quem serve mais, de quem tem mais simplicidade de poder acolher uma criança. Não é? Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura do livro da sabedoria, leitura primeira desse 25º domingo tempo comum, fala justamente dessas ciladas contra o justo. Ou seja, vamos armar ciladas porque sua presença nos incomoda e ele se opõe ao nosso modo de agir. Vamos condená-lo à morte vergonhosa porque, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Isso já dizia o livro da sabedoria no Antigo Testamento. E Jesus vai lembrar um pouco isso, ou seja, da sua vida que vai ser entregue, vai dar a vida por todos nós. E os seus discípulos não estavam compreendendo nada disso, e sim preocupados nessa importância de cada um, onde cada um iria sentar dentro do reino, qual seria o lugar de importância. É um tempo, todos nós necessitamos desse tempo de aprofundamento e de dom do Espírito Santo para que, com a fé, nós creiamos no Filho de Deus, no Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós e é a nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. Para nós é uma palavra muito importante. Por isso que, nesse mês da Bíblia, em que nós somos chamados a ler Gálatas, somos chamados a nos perguntar se nesse mês queremos ler totalmente o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, mas de aprender e gostar de ler a palavra de Deus cada dia, além da palavra que nós escutamos na liturgia da missa, ou dos sacramentos, ou dos momentos de palestra na igreja, também de nós pegarmos a nossa Bíblia e de quando em quando, durante o dia, estamos lendo ou trechos do dia, ou então uma sequência de leituras, mas que seja de alimento para nós. Se nesse mês nós somos chamados a aprofundar um pouco mais cientificamente um livro bíblico, no dia a dia somos chamados a acolher a palavra como um dom que nós recebemos. Portanto, o mês da Bíblia quer nos ajudar a isso. Por isso, essa palavra de hoje também nos faz pensar quem é o Messias para nós e a nossa vida. Nós estamos preocupados em ser importantes ou nos colocar a serviço uns dos outros. Temos a simplicidade de olhar uma criança e saber acolher de coração também de criança. A carta de São Tiago, meus irmãos e irmãs, ela vai colocar que nessa situação, entre nós, existem muitos problemas, muitas dificuldades. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e todas as espécies de obras más. Ou seja, inveja e rivalidade. E as obras más falam a mesma coisa. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Portanto, a carta de São Tiago lembra justamente da inveja e rivalidade que faz que nós façamos obras más e que, claro, quando nós queremos ver que aconteçam as coisas boas, suponho que venha do alto, ou seja, a sabedoria que vem do alto é que vai nos mostrar todo o entendimento, a pureza, a justiça e a paz. Porém, diz aqui a carta de São Tiago, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? De onde vêm, não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Ou seja, São Tiago vai lembrar que para existir as guerras fora, na família, na sociedade, na comunidade, para que se extravasem muitas vezes tantas situações que as pessoas colocam uns contra os outros, aquilo começa dentro da pessoa, no seu interior, ou seja,
De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Claro que vamos encontrar muitas razões de injustiças, razões de dificuldades que existem, de entendimentos, mas fala que tudo isso começa no coração do homem, ou seja, das paixões que estão em conflito dentro de vós. Uma pessoa em conflito consigo mesma, uma pessoa que não experimenta esse amor de Deus, ou nunca experimentou ser amado por Deus, uma pessoa que é confusa por dentro, é claro que vai procurar e vai causar confusões fora. Vai causar confusões para os outros. Lembra, São Tiago, que as guerras começam no coração do homem, da pessoa. Claro que existem muitas injustiças e muitas situações, mas existem muitas maneiras de resolver os problemas que não são as guerras. Cobiçais e não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido aos vossos prazeres. Não sabem pedir também. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o coração do homem é o grande segredo. E Jesus, ao entregar a vida por todos nós, falar mente da sua entrega por todos nós, é também para nós, meus irmãos e irmãs, essa mudança interior, que os apóstolos também depois terão. No começo estavam pensando no poder, em querer ser mais importante que os outros, mas mudarão de vida. Passarão depois também pelo martírio, pelo testemunho de Jesus Cristo, de colocar-se a serviço, anunciando o reino. Muitas vezes serão expulsos das sinagogas, das cidades, vão querer matar os discípulos. Eles irão aprender a dar a vida pelo Senhor e a não desanimar e saber consertar por dentro a sua própria vida. A palavra desse final de semana é uma oportunidade para que nós cada vez mais saibamos escutar a palavra de Deus, colocar em prática a nossa vida e, consequentemente, estamos contagiando a sociedade com um tempo novo, com uma vida nova, levando as pessoas a uma experiência do amor de Deus, do amor a Deus e, ao mesmo tempo, do amor uns pelos outros, pelos irmãos, porque experimentamos em nossa vida esse amor de Deus. Sem cobiçar, sem querer ser mais importante que os outros, mas nos colocando a serviço com disponibilidade e generosidade. Porque muitas vezes nós colocamos querendo ser mais que os outros e nos frustramos, que ao ver que isso não acontece, que tem gente que pode ter outras funções e outras missões. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra desse domingo, justamente, fala Cristo que vai morrer na cruz, ao mesmo tempo fala que os discípulos estavam mais preocupados com o poder, de quem era mais importante. Jesus ensina que devem ter um coração capaz de servir e de simplicidade, mostrando justamente que diante das ciladas, que lembra o livro da sabedoria do justo, o Senhor veio ao nosso socorro e nos faz ver uma nova vida e mudando o nosso coração para que nós não vamos na rivalidade, na inveja, nas guerras, nos conflitos, mas sim no entendimento. É a vida nova que brota da força da palavra de Deus e do dom gratuito para que em nós se renove a nossa própria vida, nossa própria caminhada. Portanto, meus irmãos e irmãs, participemos da celebração eucarística nesse final de semana, vivamos o mês da Bíblia, que estamos agora para findar já no próximo final de semana, já é o Dia Nacional da Bíblia, e que nós realmente possamos estar gostando de aprofundar a léxion divina, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, e continuemos tanto na vida pessoal como familiar, como nas pequenas comunidades, nos círculos bíblicos, a aprofundar cada dia e cada momento a palavra do Senhor, para que nós deixemos com que seja o Senhor que conduza a nossa vida pela sua palavra, pela sua presença no meio de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.